Boa noite. Vamos aguardando aí os seguidores. Enquanto isso, eu vou digitar aqui o tema da aula de hoje. Tudo bom, Grazi? Tô digitando aqui o tema do aulão. Olá, Conceição. Peraí, tá, gente? Tô digitando aqui. E aí, pessoal, como é que vocês conheceram aqui o Instagram da rede? Foi por meio da divulgação do nosso evento? O nosso evento tá chegando. Nossa, quantos desafios, quanta coisa boa. Tô tão orgulhosa dessa rede de professores antirracistas. Tô tão orgulhosa da adesão dos professores em relação a esse encontro maravilhoso que vai acontecer na primeira semana de março. Todos os convidados já confirmados. Se você já entrou no site, né, já pesquisou sobre o evento, o Encontro Nacional da Rede, o primeiro Encontro Nacional da Rede de Professores Antirracistas, você já deve ter visto ali os nossos convidados e assim, tá uma delícia, gente. Assim, vai ser aquela semana. Vai ser aquela semana. Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Castro, eu sou professora de História há mais de 18 anos nas redes públicas e particulares aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? No ano de 2020 começou toda essa linda loucura na minha vida, que foi investir, né, num espaço online para poder compartilhar o que eu vinha estudando, né, no mestrado. Então, assim, foi assim, o pontapé inicial foi eu resolver acreditar em mim e voltar a estudar na academia, fazer o mestrado. E depois do mestrado, tudo correndo bem, tudo tão assim... E a gente fica, às vezes, com medo, né? De voltar a esse espaço da academia depois de estar um tempão no magistério. E eu voltei e fiz o mestrado. E depois do mestrado, então, eu resolvi investir nesse espaço online para que pudesse, então, ter aí a possibilidade de compartilhar, né, todo o conhecimento sobre relações étnico-raciais. O meu mestrado foi no PPRE, Programa de pós-graduação em relações étnico-raciais no Cefet. Tem uma galerinha aí que já deve conhecer, deve ter estudado lá. E depois disso eu resolvi, é isso que eu tenho que fazer. Boa noite, Kátia. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que compartilhar. E a rede foi criada com esse objetivo. A rede de professores antirracistas foi criada com o objetivo da gente ter aí compartilhamento de ideias. Pausou meu vídeo aqui. Eu tô pedindo colaboração, tá? Quem tiver o interesse de colaborar com postagens, projetos pedagógicos, resumos de artigos, envia no direct para mim, pra gente fomentar maior discussão e conhecimento e troca de ideias e saberes, principalmente saberes escolares, porque muitos de nós professores estamos aí precisando entender as questões práticas das relações étnico-raciais. É bem verdade que a gente precisa dos conceitos para instrumentalizar nossa fala, nossa narrativa, mas a gente precisa também de informações práticas do como fazer. Lavínia, como é que eu faço? Então, no ano passado, quando a gente fez aí o curso A Ferramenta do Professor Antirracista, a Lei 10.639, nos formulários de inscrição dos professores, do norte ao sul, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. A principal demanda era: como que eu faço se acontecer isso ou se acontecer aquilo? E não, eu conheço esse autor, eu conheço esse conceito, mas como é que eu faço? Então a gente precisa aí fazer uma troca de produção de saber escolar, uma troca de estratégias pedagógicas no combate ao racismo dentro da escola. Então, como vocês já estão vendo aí, nós temos aí a aula de hoje, quando o tema é cultura afro-brasileira, não há imparcialidade. Então, não seja ingênuo, não seja ingênua. Quando você vai falar sobre cultura
já começa o negócio esquentar dentro da escola. Por quê? Porque quando você vai falar de cultura, você acaba que tem um senso comum que a nossa sociedade traz, e isso é expressado, né, nas falas dos nossos alunos sobre questões de superioridade e inferioridade. Então a gente ainda tem esse dilema para enfrentar. Quando a gente fala sobre cultura, há sempre uma máxima nesse senso comum que coloca, existe uma cultura superior, né, como se fosse possível a gente medir a cultura. Mas isso acontece por quê? Porque a gente aprende por comparação. Os nossos alunos estão ali tentando entender por meio da comparação. E quando se tenta entender por meio da comparação, é apenas você diferenciar, ver semelhanças ou diferenças. Mas acaba que, na perspectiva criada dentro da nossa sociedade sobre entendimento de cultura, não somente na nossa sociedade. Bem verdade que a gente está falando de um contexto ocidental, né? Principalmente porque a gente tem uma cultura hegemônica, né, de base europeia, que coloca uma narrativa de dominação, coloca uma narrativa de uma cultura superior em relação a outras demais culturas. Então é muito importante que a gente comece a ter o conhecimento, né, de uma epistemologia, que a gente fala as epistemologias, às vezes a palavra não sai, as epistemologias do Sul. É muito importante que a gente tenha essa compreensão quando a gente vai trabalhar a cultura, porque senão a gente quer trabalhar a cultura e a gente quer trazer a diferença, a gente quer fazer um trabalho sobre diversidade dentro do espaço da sala de aula, a gente quer trabalhar a diversidade, as diferenças. Só que acontece que muitas das vezes, como Stuart Hall falou pra gente, pode acontecer da nossa diferença não fazer diferença alguma. Quando, na verdade, a gente não mexe nas estruturas. Quando, na verdade, a gente não aprofunda um espaço, a gente não aprofunda uma reflexão crítica e a gente não cria espaço de conscientização para que esses alunos venham a refletir os silêncios, as marginalizações que transitam, né, nas suas mentes quando se fala da questão cultural. Então é muito importante estar atento a essas questões. Então como é que a cultura afro-brasileira, pensando aí na nossa sociedade, como é que a cultura afro-brasileira ela está sendo representada? Para pensar você, professor, professora, como é que você tem expressado, né, os conteúdos que versam sobre cultura? Se você ainda se balança em pensar que existe um marco referencial europeu e que os povos não atingiram aquela projeção de evolução, você precisa parar para analisar o seu discurso, né? Porque você acaba que você está comprometendo uma visão crítica, né, está comprometendo uma possibilidade de justiça social e você está mantendo uma versão, né, canônica dessa narrativa de base europeia. Então, como a cultura afro-brasileira nas nossas escolas, ela vem sendo representada. Na maioria das vezes, a gente vê estereótipos, a gente vê versões exóticas e a gente vê uma história uma cultura que parece estar ali estática, parada no tempo, como se não sofresse alteração histórica. Tá? Gente, eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo aqui. Depois, qualquer coisa, manda mensagem no direct pra mim, porque eu vou falando só depois que eu olho os comentários. Então, diferente de vários outros grupos, principalmente os grupos ligados a essa herança europeia, você tem aí uma história cultural desses grupos. Mas quando você vai pensar em África e quando você vai pensar nos povos em diáspora, né, herdeiros dessa África, você acaba percebendo ainda muitas pessoas refletindo sobre essa imagem da cultura africana como única e cristalizada e parada no tempo. Como se não tivesse aí uma mudança. E como somos todos, né, povos com história com mudanças, como que a gente mantém uma história cristalizada e única?
né? Há uma intencionalidade. Por isso que ensinar a cultura africana, afro-brasileira, ela demanda um posicionamento político, porque demanda você fazer uma certa escolha de ir contra esse discurso dominante. E obrigada, Marquês. Então, a gente realmente precisa ter essa compreensão. Se, por exemplo, nos livros didáticos, eu estou falando diretamente para professores e professoras da educação básica, o meu interesse é que vocês venham a refletir sobre isso comigo. Eu sou professora há mais de 18 anos, pelo amor de Deus, já não aguento mais ver aqueles livros didáticos, toda hora os alunos falam assim para mim, ô Lavínia, de novo a gente vai estudar sobre os pretos? Eu falo assim, sempre! Você já estudou muito sobre colonizadores. Vamos estudar agora sobre outras questões. Vamos trazer essa diversidade para dentro da sala de aula. Então, quando a gente percebe no livro didático, né, uma construção de uma narrativa de heroísmo europeu, uma construção de uma narrativa de uma história quase que primitiva da África, a gente precisa parar e sinalizar para que os nossos alunos não venham a naturalizar esse lugar europeu, por exemplo, ou hoje pensando assim, de um pensamento da branquitude e um olhar, uma imagética sobre o lugar da África e dos seus descendentes. Então a gente realmente precisa analisar com os nossos alunos que há ali uma intenção de promover uma ideia de superioridade cultural quando não existe. Tá? E porque a gente acaba refletindo e falar para eles, olha, sabe por que vocês estão pensando assim? Por que vocês pensam através de uma comparação hierárquica? Você quer ver uma coisa que é muito interessante quando eu estou dando aula? Quando eu falo sobre revolução industrial. Os alunos não conseguem pensar, né, que determinados povos que não passaram por aquele crivo de progresso econômico, é como se eles estivessem assim, atrasados. Como se aqueles estivessem atrasados. Aí você já está criando uma ideia de superioridade, né? Quando, na verdade, você deveria interpretar com os seus alunos apenas uma diversidade, apenas uma diferença de uma organização social, política, econômica, cultural desses povos, tá? Então a cultura afro-brasileira, dentro dessa perspectiva aí, onde você tem uma ideia de superioridade, de uma cultura hegemônica, que parece que todos os outros povos que não estão naquele perfil cultural precisam galgar até chegar, né? Parece que a ideia é essa, de uma evolução dentro não só da história, mas também da perspectiva cultural. Então você coloca esses povos que não estão nesse perfil de base europeu, você coloca como se esses povos não tivessem história, você coloca como se essa cultura fosse estática, fosse algo natural daquele povo, é natural que aquele povo seja assim. Então parece também que essa cultura e essa história desse povo, ela se organiza de maneira cíclica e vai e volta a mesma coisa, vai e volta, faz a mesma coisa, e é inoperante. E quando você fala quando você pensa por meio dessa perspectiva, quando seu aluno está pensando por meio dessa perspectiva, você acaba tirando a possibilidade de humanizar a história africana e colocar essa própria história e cultura africana como história e cultura da humanidade, para que depois viessem outros grupos e a formação de outras culturas. Então você tira a possibilidade de pensar a África enquanto o berço de fato da humanidade. É como se fosse a história da África, a cultura africana, né? Então você tira essa ligação e você segrega ali. E você deixa a história da África bem paralisada ali, ó, propositalmente, para que as pessoas criem uma memória de incapacidade, de impossibilidade, não adianta que eles vão ser sempre daquele jeito. Então você realmente precisa parar e analisar com seus alunos sobre essas questões. Imagens, narrativas, isso é muito importante que você faça isso, tá? Então, quando a gente acredita dessa perspectiva, a gente afirma que os africanos e seus descendentes não têm história, não desenvolvem seus próprios projetos políticos, sociais, econômicos e culturais. A gente acaba negando a própria história e cultura, né,
de base da humanidade, né? Como se os africanos e os afro-brasileiros estivessem sempre parados no tempo. E aí eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, num artigo de... Só um minuto. Num artigo de... Foi um Boculô, pera lá. Não sei se vocês conhecem esse artigo aqui, ó. África em diálogo, África em autoquestionamento, universalismo ou provincialismo, acomodação de Atlanta ou iniciativa histórica. Esse artigo aqui é de Foé Nkolo, onde ele traz pra gente uma fala do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, que viajou para o Senegal e foi lá para a Universidade de Dakar, e ele proferiu um discurso assim, e nossa, uma liderança política proferindo um discurso, um homem branco, francês, europeu, proferindo um discurso para um bando, né, de pessoas que devem ter ficado olhando assim para assim, que esse cara tá falando isso de mim, do meu povo? Olha o que ele disse. Ele disse que o drama da África é não ter entrado na história. Aí você já está dizendo que a história e cultura, né, africana, ela é parada no tempo. Isso aconteceu em julho de 2007. Século XXI, uma perspectiva muito moderna, muito atual na história, pensando o olhar, né, de líderes políticos ou daquele líder, mas que acaba sendo uma representatividade dos outros líderes em relação, líderes brancos, europeus, em relação aos africanos. Então, o drama da África é que o homem africano não entrou totalmente para a história. Se ele não entra totalmente para a história, né, ele perde o seu direito a uma humanidade de construção da sua própria história. Ele vira um objeto. E quando ele vira um objeto, ele não se define. Ele é definido por alguém. Então, há uma intencionalidade, veja por detrás disso, há uma intencionalidade de você colocar essa ideia de que a África, ela paralisou no tempo, ela não progrediu, porque aí você não deixa o próprio africano contar a sua história. Você é que está contando. Então você está objetificando, né, a história, a cultura, os povos africanos. Você não está trazendo para eles a sua subjetividade, a sua humanidade. Então já começa por aí. O cara diz assim, que o africano entrou para a história. O camponês africano, que desde milhares de anos vive conforme as estações, cujo ideal de vida é estar em harmonia com a natureza, só conhece o eterno recomeço do tempo ritmado pela repetição, sem fins dos mesmos gestos e das mesmas palavras. Ou seja, é como se não houvesse uma mudança. Então não tem história, não tem mudança, não tem movimento nessa história. Tá ali um objeto parado esperando alguém dizer, faz isso, faz agora aquilo. Quer dizer, é um fetiche, né? É um fetiche, não é? Existe um fetiche por trás disso aí. Vai me contar que não tem? O homem branco tem um fetiche de falar assim, faz, não faz, vira, não vira. Tá? Que tem isso? Pode ser. Nesse imaginário, onde tudo recomeça, sempre, não há lugar nem para a aventura humana, nem para a ideia de progresso. Cara, o cara falou isso para universitários na Universidade de Dakar. Falou lá no Senegal para universitários que não há lugar para a aventura humana, nem para a ideia de progresso. Nesse universo onde a natureza comanda tudo, o homem escapa à inquietude da história. Peraí. Que inquieta o homem moderno. Quer dizer, não chegou a essa modernidade, parou o primitivo ali, ó. Mas o homem permanece imóvel no meio de uma ordem imutável, onde tudo parece ser escrito antes. Nunca ele se lança em direção ao futuro, quer dizer, tá parado, só cíclico, né? Nunca não lhe vem a ideia de sair da repetição para se inventar um destino. Cara, nos comentários vocês já podem dizer aí o que vocês acharam desse discurso, né? Você imagina, cara, para universitário. E assim, independente de serem universitários ou não, né? Porque a gente sabe que o saber está em tudo quanto é lugar. O saber existe, né? A pessoa tá sentindo o quê?
o desprezo da história dela. Você está desprezando a minha história, você está desprezando a minha cultura, né? Então, realmente, é preciso que haja uma retomada de uma ideia de iniciativa histórica para a África e para os afrodescendentes, né? E na sala de aula a gente pode começar a promover essa retomada de uma nova narrativa sobre essa história e cultura. E a gente está aí com a Lei 10.639, atualmente a 11.645, para nos dar uma garantia da nossa fala. Temos as diretrizes, temos vários artigos, vai lá na rede, e por isso que é importante a rede de professores antirracistas, para que a gente venha compartilhar esses conhecimentos. Esses aulões aqui, eu quero conversar com você. Eu quero que você venha e fale assim, Lavínia, eu quero conversar com você na live e eu quero trazer o meu artigo, a minha pesquisa, a minha experiência na sala de aula, que eu trabalhei sobre isso, ou isso, aquilo, para tentar combater o racismo. Porque quando a gente atua, né, enquanto consciente do nosso posicionamento de educadores antirracistas, pensa bem, a gente está em busca de uma justiça social. A gente está acelerando, né, a possibilidade de justiça social na reflexão crítica, para que aquele aluno tenha a possibilidade de se ver sujeito, participante, atuante dessa história, dessa sociedade, de valorização da sua cultura, né? Então, assim, é muito importante entender que não há imparcialidade, não há ingenuidade, há um posicionamento, sabe? Eu tenho consciência do que eu estou fazendo quando eu levo a Lei 10.639, 11.645 para a sala de aula. Existe uma intencionalidade ali. Rosana disse assim, bem que eles querem isso, principalmente a França, que ganha muito dinheiro com o domínio de alguns países africanos. Disse tudo, amor. Disse tudo. Então, é como se a África não tivesse raízes, né? Não tem história, não tem raízes, não tem interpretação própria, né? Ela é pensada pelos de fora, pelos europeus. Não foi Hegel que falou que não tem história, né? Não foi o Hegel que começou lá no século XVIII, final do século XVIII, e o século XIX com Hugo, falando que não tem história, a África não tem história. Aí quando falou assim, não, mas peraí, o Egito, aí as construções e toda a tecnologia descoberta no Egito, e a cidade de Cartago, né, o Império Cartaginês. Aí quando você pensa nisso, há sempre uma tentativa de desviar, não, porque era da Fenícia em Cartago, então não era exatamente africano, né? Porque o Egito, porque sofreu influência, né, de outros povos. Então, assim, há sempre uma tentativa de desmerecer e de descaracterizar, de desvalorizar. Vocês vão pegar alunos que vão ver novelas da Record. Vocês vão pegar os alunos que muitas vezes, mesmo por conta de uma presença muito maciça de uma cultura hegemônica judaico-cristã, de cunho fundamentalista na nossa sociedade, você vai pegar esses alunos, você vai ter que lapidar aquilo ali, você vai ter que trabalhar. Não, minha religião não permite. Não, peraí, vamos lá, a gente precisa conhecer a diversidade, porque realmente é uma coisa que é para fazer isso com os nossos alunos e alunas, sabe? E a gente tem que fazer isso aqui, ó, abrir as mentes, independente da questão da religião. Precisa perceber a potencialidade criadora de um povo. Guarda isso, a potencialidade criadora de um povo, que lhe faz humano, lhe faz sujeito, lhe faz subjetividade, coletividade, e que faz com que ele expresse ali a sua visão de mundo, sabe? Então, assim, a gente realmente precisa estar disposto a enfrentar essa trama do discurso. Porque tem um discurso hegemônico e tem o nosso discurso, e vai ser uma disputa ali, ó. Já nos dizia Stuart Hall sobre isso, né? E o próprio Gramsci, que fala da guerra, né? Da guerra cultural, se não me engano. E a gente precisa superar essa visão que os nossos alunos têm de homem negro, mulher negra, enquanto preso a uma cultura de servilismo, de servir a alguém, sabe? Eu estou ali para servir a alguém. Não, eu mesma
me defino, eu mesma me apresento, eu mesma, não, peraí, fala por mim não, deixa que eu vou falar por mim. Porque realmente a intenção é a objetificação, tá? É como se a gente não pudesse ter a possibilidade de formar a nossa própria ideia de civilização. Então, quando você preconiza uma acomodação, o africano está acomodado, e assim todos os povos descendentes acomodados ali, né, naquela ideia cultural inferior, primitiva, demoníaca. Quando você coloca essa preconização da acomodação e da submissão, né, o objetivo é exatamente esse, tirar essa humanidade, tirar essa possibilidade de pé de igualdade entre os diferentes grupos étnicos. E aí, quando você trabalha, né, com essa perspectiva em sala de aula, o seu aluno branco, ele vai começar a perceber que ele é mais uma cultura. Aquilo que ele representa enquanto grupo branco é só mais uma ideia, é só mais uma visão. E que existem várias outras visões, vários outros grupos, histórias e culturas. Portanto, não caia no conto da branquitude. Não caia nesse conto de que todo mundo é igual aqui na minha escola, de que aqui não tem nenhum problema, de que não, aqui a gente nem trabalha muito isso porque não tem muitos alunos negros. Então, assim, não caia nesse conto, porque quando a gente fala sobre uma educação antirracista, quando a gente fala sobre a necessidade de se trabalhar e evidenciar o racismo na nossa sociedade, é porque a gente está enfrentando um problema que é social. E o problema que é social, já está dizendo, a sociedade tem esse problema, então a sua escola não está numa bolha. Entenderam? A sua escola, ela faz parte dessa sociedade racista. Mas eu nunca vi aqui na minha escola. Você não vê porque é tão entranhado no discurso, é tanto entranhado no comportamento, no olhar, esse racismo, sabe, mascarado, né? Esse racismo que vai se infiltrando ali, e que, nossa, você é tão linda, você é uma negra, tão linda. Então, esse discurso muito assim sutil, ele tá ali, ele afeta, ele incomoda, e se tá incomodando, a gente precisa trabalhar, né? Então, você tem que entender a importância de aprender sobre diferentes histórias dos diferentes povos. E culturas são complexas, tá? Culturas são complexas. Então, elas se caracterizam por conflitos e definições. Então, não adianta você querer dizer para mim que a história da África está aqui parada no tempo, primitiva, cristalizada aqui parada no tempo, porque já é de uma condição, de uma característica, de criação humana, né? E contextualizar cultura, né? Estar de acordo com as conjunturas dos tempos, né? As novas gerações mudam, existe a mudança ou a permanência nessa história desse povo. Então, há uma complexidade, há conflitos, e através disso você promove as definições. Não adianta você dizer que a história da África parou aqui no tempo, que ela é cíclica. Não adianta. Tira isso da cabeça dos seus alunos e alunas, tá? Aí eu escrevi aqui: não há como uma cultura se manter estática. Se você está tendo um discurso no livro, discurso de alguém que não concordo com o que você está dizendo, é porque existe aí uma intencionalidade política de estratégia de dominação. E você, enquanto um bom entendedor, o pingo ali para você é uma letra, você vai dizer o seguinte: olha, vamos conversar aqui rapidinho sobre isso, porque não é assim não. Todos os povos têm ali suas construções, inclusive cultura para Gramsci é luta, é resistência. A partir do momento que você tem uma cultura que ela tem a possibilidade de é marginalizada, a cultura popular já é marginalizada, já colocaram essa sentença: existe a cultura erudita, hegemônica, e existem as culturas, outras culturas, que aí são culturas populares, e aí ficam ali na margem, né? Tem essas histórias. Então, quando você coloca essa ideia de cultura estar aqui na margem, mas se ela tiver em vias de sofrer um apagamento histórico e muito silenciada nessa sociedade, esse grupo vai reagir para não sofrer de fato esse apagamento, de se manter ali. Então, cultura também é resistência, é posicionamento. Eu existo, olha aqui a minha visão de mundo, tá?
Então, quando se cristaliza a cultura de um povo, você tira a realidade histórica daquele povo, de se construir, de se reconstruir, de se analisar, de permanecer com aquilo ou não, ou mudar. Então, você está objetificando um grupo que parado espera para ser definido. E isso traz consequências políticas para aquele povo. Então, imagina, se você tem esse tipo de visão, você acaba não criando uma política pública. Porque você não tem resistência desse grupo. Você não cria uma política pública para esse grupo. Entenderam? Então, assim, é muito importante que você tenha saque isso. É importante que o professor antirracista, ele tenha essas percepções. Que ele entenda que, olha, eu vou entrar num jogo político. No discurso. Eu vou entrar nesse jogo aí. Do dito, proferido, dito, e do não dito. Porque também quando você, se silencia, também pode ter uma intencionalidade. Então você tem que ser muito sagaz, malandragem. Tem que ter uma malandragem para você perceber, olha, a jogada de uma narrativa de um livro, uma imagem colocada ali, porque o autor colocou. Ah, Lavínia, parece um teatro de operações, todo mundo tá ali. Pode até que ser, que sim. Mas muitas vezes você é inconsciente. Porque tá tão estruturado aqui que você inconsciente vai trabalhando com esse comportamento, com esse olhar, com esse tipo de narrativa. E isso traz consequências políticas, por exemplo, de não ação das autoridades em relação a preconizar aí as demandas da população negra. Você tem uma história de luta e você ainda tem uma dificuldade. Por quê? Por que você tem uma história de luta e ainda tem uma dificuldade de você falar abertamente sobre as questões que atingem a população negra? Isso só pode ser proposital. E aí o Stuart Hall, ele traz pra gente, esse livro aqui, quem não tem, precisa adquirir. Esse livro é uma delícia. Eu coloquei aí nos stories alguns comentários sobre esse livro. Ele traz um capítulo chamado Quem é o Negro na Cultura Negra? Né? E aí claro que você precisa contextualizar. Gente, eu não tô conseguindo ler que vocês têm alguém rindo alguma coisa. Eu não sei o que estão rindo aqui. Não sei. Tá, vou rir também para não ficar sem graça, né? Então você tem um contexto. Você tem que pensar sempre, né? Esse negro na cultura negra, você tem que contextualizar. Qual é o momento histórico, o que está acontecendo. Porque você tem que falar de negro só pela questão da raça. Já nos mostraram que existem outras questões que se atravessam. E pensar negro é pensar a questão da raça, mas tem outras questões. Então você precisa pensar um contexto para entender a cultura negra. Então que negro é esse na cultura negra, né? Então quando a gente tem a apresentação da cultura negra, existe sempre uma preocupação em comparar. Quando você vai falar de cultura negra, existe sempre essa preocupação. Vamos comparar aqui. O que é semelhante e diferente, você já sabe em relação a quê? A Europa, né? Isso é colocado sempre, isso historicamente foi construído. O modelo europeu como aquele a ser seguido, a ideia da Europa superior e universal e a África inferior e estática no tempo. Quando os Estados Unidos passam a ser o nosso espelho cultural, que a gente seguia, né, as propostas culturais, né, europeias, né, Inglaterra, França, depois a gente passou a seguir algumas propostas culturais norte-americanas. E aí, quando você pensa nessa diferença Europa e Estados Unidos, parece que você tem ali a construção de uma imagem cultural europeia erudita, aquela cultura superior, aquela que todos deveriam seguir, e os Estados Unidos mais na ideia do popular. Os norte-americanos já trariam ali uma diversidade de povos, e aí você tem uma diversidade cultural ali. Agora pensa comigo, quando você tem essa diversidade cultural nos Estados Unidos, será que você tem os grupos não brancos sendo apresentados nessa cultura popular? Dentro dessa questão da diversidade e da etnicidade norte-americana, né, da diversidade étnica norte-americana, você já vai tendo ali uma organização hierárquica. E o popular ali não é a representação da cultura negra norte-americana, por exemplo. Eles estão de fora. Então,
ainda não tem ainda, está vendo o contexto? Ainda não tem ainda uma cultura negra. Existe uma cultura popular, né? Não que não tenha, calma. Existe essa cultura, mas ela não se torna reconhecida dentro dessa questão de formação de uma cultura popular, né? Então eles não estão incluindo aí a cultura negra. Então, quando se propõe essa cultura popular negra, quando é que você começa a ter de fato uma ideia de que, olha, existem grupos afro-norte-americanos que estão aí se organizando para poder organizar a sua cultura? Quando você tem o contexto de descolonização, você tem o contexto de autodeterminação dos povos, você tem o contexto da globalização, e aí entra a ideia dos direitos civis. Por isso que cultura passa a ser uma forma de você lutar por seus direitos. Você tem aí lutas históricas e culturais para esses povos. Agora, mesmo assim, a gente tem esses entraves de ocupação de espaço desses grupos, né, não brancos, nessa cultura popular que já era colocada num pé hierárquico inferior, por exemplo. Então você tem que ter muito cuidado com o que o Stuart Hall vai falar pra gente sobre dominante cultural. O que seria o dominante cultural? É quando há um olhar, uma narrativa dominante sobre o que pode ser aceito ou não da sua cultura. Então há uma espécie de selo de qualidade, né? É uma espécie daquilo que a cultura dominante decide consumir, aceitar em relação à sua cultura. Isso é muito preocupante, né? E o Stuart Hall, ele vai dar um exemplo sobre comidas, que ele chama de comidas, alimentos étnicos, comidas étnicas, onde você experimenta em Manhattan, por exemplo, as comidas étnicas, que ele chamaria assim, mas não em Calcutá, na Índia. Então, assim, eu pensei aqui na questão da feijoada lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, e aí me reconectaram aqui. Eu tomo uma caipirinha na Zona Sul e eu como uma feijoada lá na Zona Sul. Agora, quando essa mesma comida é numa pensão, já perde uma credibilidade. Então é quando existe uma apropriação, é quando existe uma decisão daquilo que pode ou não pode. Pensa dentro da sua escola. O que de fato da cultura africana e afro-brasileira pode ou não pode entrar na sua escola? Qual é o crivo aí? Ah, olha, você quer ter problemas com os pais? Ah, melhor não trabalhar sobre esse assunto não, esse assunto vai dar problema, já tô até vendo na reunião, e vai chover telefonema, melhor você não trabalhar sobre esse assunto. Então existe aí todo um controle de qualidade do que pode ou não pode entrar sobre a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, principalmente o quesito religiosidade. Principalmente, porque aí você vai ser visto enquanto doutrinador. Você quer? Você quer ser visto como doutrinador, professor? Você quer isso pra você? Você quer ter esse problema? Olha, vão confundir sua aula com doutrinação religiosa, hein? Agora, ninguém fala que existe uma doutrinação religiosa quando você trabalha todo um calendário cristão nas escolas, quando você faz os murais mais belíssimos e estéticos dentro da escola e as pessoas, então, naturalizaram um discurso dominante, naturalizaram uma narrativa dominante, uma cultura dominante. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o dominante cultural, para que a gente não venha cair nesse conto aí da branquitude. Como sair, então, dessa situação, né? Você precisa valorizar a diversidade cultural, né? Você precisa trazer principalmente narrativas de pessoas especialistas nesse tema ou que têm uma experiência de vida dentro daquela cultura. É muito importante trazer essa realidade bem própria daquele grupo, sabe? Não alguém falando por alguém, porque a gente já viu que muita gente falando por muita gente já virou objeto e falou o que quer. E falou o que quis e o que não quis, né? Então a gente precisa valorizar as práticas populares, as práticas cotidianas, como um saber, como uma presença, como uma contribuição para aquela sociedade, para aquela sociedade, por exemplo, a sociedade brasileira.
Quais as culturas que contribuíram para o desenvolvimento do que hoje a gente chama de uma cultura popular brasileira, né? De fato. E não aquilo que se permite ou não se permite chegar enquanto cultura, principalmente dentro da escola, né? E valorizar uma narrativa local. Leve pessoas da região, agora a gente tem a possibilidade de lives, aí os professores estão dizendo assim, mas é muito difícil a gente trabalhar, né, sem ser o presencial, realmente. Eu tô aí no ensino híbrido, nossa, quanta dificuldade e muito mais trabalho do que a gente imagina. Eu tô na sala de aula, eu tô no ensino híbrido, eu tô no ensino remoto, mas a gente precisa criar um método novo para não deixar escapar a possibilidade desse trabalho, que é muito importante, que é um momento que as pessoas estão, pensa nisso, é um momento que as pessoas estão, muitas delas em quarentena ainda, outras, né, e o único lugar de crítica, possibilidade de crítica, não é só a escola não, mas é para muitas pessoas um único lugar. Porque, fora isso, essas pessoas vão ter os meios de comunicação que estão nas mãos dos discursos dominantes, né? A possibilidade agora das lives, né? Muitas pessoas estão ocupando os espaços aí das mídias online, Instagram, Facebook, colocando aí sua comunicação, criticando e tal, essa ideia hegemônica de sociedade, beleza, mas pensa nos seus alunos, de fato eles têm esse acesso? Eles não têm acesso de dados para ter as nossas aulas online, no ensino remoto. Os meus alunos falam assim, professora, eu só consigo acessar no meu trabalho, numa determinada hora lá do almoço, porque eu uso o Wi-Fi do trabalho. Porque eu não tenho possibilidade de acessar a sua aula em casa, porque eu não tenho mais dados, sabe? Eu estou usando celular, mas eu quase nem coloco dados no meu celular. Então, olha a dificuldade. Então, para muitas pessoas, a escola é um espaço de ampliar mesmo uma visão crítica sobre a sociedade, né? Então, você precisa criar estratégias, métodos, dentro dessa nova realidade que a educação está sendo inserida. Eu tenho aí, eu chamo todos os meus alunos para assistir essa live aqui, por exemplo. Chamo seus alunos para assistir essa live aqui também. Isso aqui é para professor, é para aluno, é para mãe, para pai, psicólogo, é para todo mundo. A sociedade está aí vivendo a questão do racismo, todo mundo precisa refletir. E eu não sou a única não, eu compartilho um monte de gente que faz isso. Tem um monte de gente aqui que faz isso também, que eu já vi, entrando aqui nos comentários, dando boa noite. Eu agradeço muito a participação dessa galera que está fazendo um excelente trabalho de divulgar aí uma nova forma de reflexão sobre a sociedade, para a gente conseguir sair dessa. A gente precisa promover, de fato, um espaço de conscientização, de troca, né? de contestação. Porque quando você traz um discurso diferente do hegemônico, não se preocupe, você vai estar desenvolvendo aí, não é ruim isso não, você vai estar desenvolvendo aí uma contestação. Você não vai estar trazendo de início nenhum equilíbrio. Você vai estar trazendo uma confusão, uma contestação. E um discurso daqui, um discurso dali, os alunos vão falando, até que eles consigam chegar numa solução comum, coletiva, para que todos saiam ganhando, né? E aí sim você consegue provocar a possibilidade de espaço de equilíbrio cultural e uma harmonia de tolerância. Porque olha só, eu acho muito bonito quando a gente fala, eu quero respeito. Eu também. Eu quero respeito, quero dinheiro também. Quero respeito. Tá, a pessoa fala do respeito. O respeito é da ordem subjetiva. A pessoa vai te respeitar ou não. E fé, tá? Agora, tolerar tem que me tolerar. Tá na lei. Entenderam? Então você precisa criar esse espaço de uma harmonia de tolerância, né? Para que lá, quando todo mundo virar muito bom, amável, aquela coisa toda, aí sim você pode chegar nessa questão do respeito, né? E você não pode forçar alguém a te respeitar, mas você pode forçar alguém em lei a te tolerar, porque tá em lei. É obrigatório você aprender sobre a história da África e dos afro-brasileiros. Então, se a história e cultura da África e dos afro-brasileiros, que a Lei 10.639 obriga que seja dado, seja ensinado nas escolas, eu posso falar da cultura religiosa. Eu posso falar das narrativas mitológicas. Eu
eu posso falar das histórias da África? Porque está em lei. Eu não estou descumprindo a lei. Então você que não aceita isso é obrigado a tolerar, a aceitar. Entendeu? Não é que vai surgir ali magicamente um respeito. Porque não vai, gente. Não sejamos ingênuos. Então, a gente precisa, uma outra coisa muito importante quando você vai ensinar sobre cultura africana e afro-brasileira no espaço da sala de aula, cuidado com a sua narrativa para ela não gerar um fascínio que beira o exótico. Uau! Nossa! Savana, Rei Leão! Nossa, as tranças! Nossa, olha só os rituais. Cuidado para você não gerar um fascínio que beira a questão, né, de um lugar exótico, tá? Que cria uma visão estereotipada e mais uma vez única, e mais uma vez que na cabeça do seu aluno e da sua aluna vai gerar uma questão de um equilíbrio, sabe? Você não pode nem ter uma oposição cega, nem um fascínio, nem uma oposição cega de não quero falar sobre esse assunto. Nem, uau, a professora tá falando aqui, deixa eu encostar no seu cabelo. Aí começa essa questão. Você cuidado também com essa ideia do fascínio, sabe? Porque você pode estar levando o seu aluno a pensar e refletir uma África exótica, né? Uma África estática no tempo. Mais uma vez, ó, o exótico é parado no tempo. Aí você vai, o seu aluno, sua aluna vai comparar com outras narrativas que ele já tem acesso no senso comum, porque é um discurso hegemônico. E ao comparar, ele vai começar, não tem isso, não tem isso, não tem isso, aí vai superior aqui, inferior aqui. Cuidado com a história do fascínio, porque a gente cai novamente numa comparação hierárquica. E aí, você está apresentando uma história, uma cultura da África e dos afro-brasileiros, crente que está fazendo a diferença na sua escola, aí não está fazendo diferença nenhuma, né? Então, olha como é que é bem complexo isso, mas dá para fazer, né? Isso aqui eu estou chamando a atenção para que a gente se coloque, será que eu já devo ter feito? Com certeza, gente. É porque eu não me lembro e não quero passar vergonha na frente de vocês. Ninguém aqui com a minha idade, que eu não vou revelar, tá? Mas eu sou uma mulher do século XX, tá? Eu sou uma mulher do século XX. Mas ninguém aqui que é do século XX teve uma educação antirracista, teve um professor preocupado com relações étnico-raciais. Quem? Pra cima de mim? Malandra do jeito que eu sou, querendo me enganar? Quem que teve, gente? Conta pra mim. Então a gente está despertando para isso. Nas universidades, esse despertar já vem acontecendo há um certo tempo. Só que demora para chegar no espaço da sala de aula. Demora, porque o espaço da sala de aula ainda é gritante o senso comum quando a gente não trabalha a visão crítica desse aluno de fato. Então tem um monte de escola fazendo propaganda. Aqui ensinamos para o cidadão despertar, né, um cidadão crítico. Tem um monte de escola fazendo essa propaganda, mas na verdade verdadeiro o que faz é entupir de conteúdo sem significado, sem reflexão, sem crítica, só para constar. Entenderam? Então assim, a gente tem que ter realmente esse cuidado, ter a humildade de se perceber nesse lugar de equívocos do que a gente já falou e já fez, para que a gente possa realmente superar, galera. Sabe? É botar a mão na consciência e falar assim, cara, já errei tanto falando sobre... gente, ainda bem que eu tô estudando agora. Porque não adianta que magicamente você vai virar um professor antirracista, não. Tá? Porque, inclusive, o conceito de educação antirracista, que é da década de 80 no século XX, só veio chegar aqui no Brasil, sabe? No início do século XXI. E só foi chegar nas universidades... enquanto não é nem de forma obrigatória. A gente não tem nem de forma obrigatória, porque as disciplinas na academia, das graduações, né, de licenciatura e a pedagogia, né, até psicologia, né, que também tem que ter, e todas as disciplinas, na verdade, todas as faculdades deveriam ter o ensino das relações raciais, porque é relação na sociedade brasileira e enfrentar o racismo.
Mas aí você pensa nas licenciaturas, né, e na pedagogia, não tem nem de forma obrigatória nessas universidades. Então, realmente, olha só. E quando tem, que é que naquele semestre o professor fulaninho de tal ofereceu uma disciplina que tem essa temática. Aí tem 15 inscritos, 10 inscritos. Aí você, pô, por quê? É porque você acaba entendendo que o problema do racismo é o problema do negro, né? O negro tem que realmente entender os problemas dele para se defender, né? O problema do negro. E aí fica com um curso de militância e não um curso de reflexão sobre o problema social. E aí fica a galera que percebe e milita contra e tem a causa de combate ao racismo, fica essa galera falando pra si. E fica sendo aquele professor que só fala daquilo. Você vai falar, esse ano você vai trabalhar os pretos, Lavínia? Vou, filho. De novo? Por quê? Você ficou aí não sei quantos anos estudando sobre os europeus, agora vamos estudar um pouquinho os não brancos, né? Por favor, vamos equilibrar isso aí, né? Então, pensar a cultura africana e afro-brasileira é produzir de fato uma diferença no olhar e não só para constar. Você precisa incomodar. Quanto mais você estiver incomodando, tá funcionando. Você tá mexendo na estrutura, naquela memória, naquela estrutura que tá ali. Você tá mexendo aqui, você tá incomodando. Por isso que quando você começar a falar sobre esses assuntos, você vai causar insatisfações, incômodos, reações contrárias ao que você tá dizendo, tá? Às vezes você vai criar os seus seguidores na sala de aula e aqueles que vão, que é aquela aula de novo, mas você está mexendo e trabalhando a reflexão, a crítica, a observação dos silêncios, da marginalização, e isso importa muito, sabe? E não pense que você vai ser o salvador da prata, que naquele ano todo mundo vai mudar. Você está começando um trabalho que talvez lá nesse ano todo de escola, esses alunos nunca ouviram falar sobre isso. E aí você ainda está trabalhando e precisa ter, por isso a questão de um trabalho coletivo e por isso uma formação coletiva em relação às questões étnico-raciais, para que não seja só aquele professor negro ou aquele professor que tem um lugar de fala social sobre isso, porque lugar de fala não é questão de representatividade. Você vê aí no BBB, a gente não está muito representado não, tá? Então não é questão de representatividade, tá? É questão ética. Questão ética. Então, pessoas brancas podem estar na causa. É complicado, mas podem, tá? É complicado por quê? Porque muitas vezes elas não têm ali... Tem que ter muito cuidado na fala. Tem que ter muito cuidado no olhar. Tem que se vigiar muito. Mas podem, porque lugar social para se falar da questão do racismo não pode estar só na narrativa dos negros. Tem que ser uma fala de uma sociedade que cansou de ser assim. E a gente precisa mudar a perspectiva. Precisa mudar. Lavínia, que utopia. Utopia ou é o caminho? É utopia ou é o caminho? A gente precisa aí começar a se movimentar, tá? Então, quando você incomoda, você está mexendo na estrutura, você está contestando a cultura dominante, o discurso dominante, né? Então, a prática, como fazer para alterar? Como é que você pratica isso, né? Você tem que pensar aí, como é que a gente consegue chegar nessa questão da prática? A Grada Quilomba, gente, já vai finalizar minha aula aqui. Vou falar só mais um pouquinho, porque depois eu tenho que dar um recado aqui. A Grada Quilomba, ela vai falar pra gente que tem aí uma grande dificuldade de se publicizar, né? Uma fala, uma narrativa, com uma outra perspectiva que não seja dominante, principalmente por falta de questões de recursos.
Então, eu vou escrever um livro sobre isso, eu vou investir vou fazer esse investimento cultural sobre a cultura africana, afro-brasileira. Então, você precisa de financiamento, de dinheiro. Então, nos faltam recursos. Mas uma outra coisa também que nos dificulta é o fato da comunicação acadêmica, da comunicação nas grandes mídias, né, sociais, ainda está concentrada na mão de um grupo dominante. Isso nos dificulta muito o acesso, tá? Então, possíveis estratégias. Uma vez eu estava em sala de aula e eu apresentei para os meus alunos imagens de várias cidades e pedi para que eles observassem aquelas cidades. Não sei se eu já contei para quem está aqui já. Não vai embora não, tá? Porque velho é assim mesmo, aí repete, tá? E aí eu mostrei várias cidades, aí ficou passando ali as fotos e tal. Aí eu juntei as fotos depois na sala, coloquei ali no quadro, colado assim rapidinho. E eu falei assim, gente, vocês viram essas cidades bonitas, professoras, não sei o que, papapá. Aí eu falei assim, olha, essa imagem aqui é de que continente? Vocês acham que é de que continente? E essa outra imagem aqui é de cidade, é de que continente? E essa outra aqui é de que continente? Acho que eram umas 5 ou 6 imagens. E todos falaram Europa, América do Norte, nem América, falaram América do Norte, pontuaram bem, né? E alguns falaram Ásia, mas sinalizando ali, só pode ser o Japão, né? Então, ninguém falou África. Todas as imagens eram do continente africano. E quando eu relatei isso, eles ficaram assim, boquiabertos. Como assim? Né? Isso aconteceu em 2015, 2016, 2017, em turmas de 7º ano, para eu começar a falar sobre a história e cultura da África, né? Que é conteúdo de 7º ano, já está em alguns livros didáticos. Então, você vê como é que você tem aí uma história de estereótipo. Eu pensei que fosse só floresta, né? É porque só passa imagem de floresta, de violência, pobreza e miséria na televisão. Você vê, 2015, 2017, você ainda carrega esse ranço imagético, né? Então, realmente, o professor precisa ele próprio fazer um exame de consciência se ele também não passaria por isso, sabe? Porque se ele tá passando por isso, e a Zoilda vai dizer pra gente, trabalhe primeiro você, professor. Trabalhe primeiro o seu olhar, a sua comunicação, o que você sente. E também tem uma outra coisa muito interessante, que é a metodologia das experiências de si, né, que é da tese do professor Gustavo Gomes, que fala pra gente que a gente precisa trabalhar na gente o que a gente sente quando pensa em África, africano, afro-brasileiros, negritude, negro, raça. O que a gente sente, porque muitas vezes a gente vai escapar a algum vacilo, né? Então, realmente, é esse caminhar, tá? Deixa eu ver aqui. Legal, Rosângela. É muito desleal, Emily. Galera, a aula tá finalizando agora. Eu ia convidar alguém daqui para conversar comigo. Acho que ainda dá tempo, não sei. Se tiver algum corajoso, bota aqui para mim, que aí eu vou fazer umas perguntinhas pra gente sentir, né? Como é que esse professor sente a questão quando pensa em África, né? E enquanto isso, que o pessoal corajoso vai vendo aí, gostaria de pedir para vocês colaboração em relação a um print desse aulão, fazer comentários sobre essa aula, depois mandar no direct para mim. Faz um print, diz o que você gostou, o que você quer ouvir aqui nos aulões. A estratégia dos aulões é fomentar essa partilha, né, do que eu tenho aprendido, do que eu já aprendi, dos artigos que eu já escrevi e trocar aqui com vocês. Porque minha vida de 2017 para cá deu um boom assim, coisa que uma professora de ensino fundamental e ensino médio nunca imaginava fazer. Então, assim, é possível. Pensa assim, se ela fez, eu também faço. Se ela chegou lá, se ela conquistou esse espaço, essa narrativa e essa vamos colocar esse empoderamento mesmo, sabe? De falar sobre isso, de demarcar muito bem sobre isso. Eu também vou chegar lá. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês o que eu venho estudando, o que eu tenho escrito. Depois você
manda direct pra mim. Tem aí a minha dissertação, tem 2 livros que eu colaborei com artigos e outros artigos em revistas. Manda pra mim que eu faço questão de trocar. Todo mundo que fala, Lavínia, manda pra mim, não sei o quê. Vamos fazer essa troca. A rede tá precisando de pessoas com esse interesse de promover troca mesmo, não só de artigos, mas principalmente conhecimento escolar. A gente demanda muito saber, né, da prática. Então, por gentileza, faz aquele print maravilhoso, me marca nos stories. Tem algum corajoso aqui? Tem algum corajoso aqui que quer conversar comigo? Ah, obrigada, Yara. Fala o nome do artigo que você citou no início sobre o discurso de Nicolas Sarkozy. Falo sim. É do Foé Uncolô. Foé, bota Foé Uncolô. Você vai escrever assim: África em diálogo, África em questionamento. África em diálogo, África em questionamento. Eu tenho um PDF, eu tô olhando para ele agora. Manda um direct para mim que eu mando o PDF para você. Universalismo ou provincialismo? Acomodação de Atlanta ou iniciativa histórica? Esse artigo é muito bacana porque ele vai trabalhar num viés da filosofia, né? Os discursos filosóficos pensando África. Essa África, ela deve se acomodar ou ela deve tomar uma iniciativa histórica? Eu já dei mais ou menos um spoiler aí do artigo, né? Acomodada, ela está no discurso europeu. Iniciativa histórica é quando intelectuais africanos tomam esse discurso para si e contam a sua cultura e contam a sua história e contam as suas referências. Tá bom? Então, qualquer coisa, Leandra, manda por gentileza um direct que eu mando um PDF para você, tá bom? Então, pessoal, eu tô indo agora para a rede de professores antirracistas com aquela mentoria. Se Inês estiver aí, tá? Vamos para lá. Tem uma galera que já me segue lá também. E qual é o objetivo dessa sala no Facebook da rede de professores antirracistas? É a gente olhar olho no olho e se acomodar ali no sentido de acolhimento, no sentido de trocar, de trazer informações sobre projetos, tá? É bem legal também. Então aqui eu fico falando assim, ó. Fico falando. Lá na sala eu vou escutar mais. A gente vai trocar mais, tá? Então é uma outra forma da gente continuar aí mantendo o nosso estudo. Obrigada, Central de Redação. Precisamos de mais encontros e diálogos como esses e que as nossas aprendizagens ocupem o chão das nossas escolas e possam assim fazer a diferença. A luta por uma educação antirracista é de todos. Pode repetir o nome da autora sobre a prática? Não consegui pegar o nome. Foi esse último que eu falei para Leandra aqui, do Foé Uncolô? África em diálogo, África em questionamento. África em diálogo, África em questionamento. Emily, hoje sim, tô indo para lá agora. Não consegue entrar não, Mônica? Lá no Facebook? Manda pra gente ali, digita a rede de professores antirracistas lá. E aí você vai ficar esperando a gente te autorizar a entrar. E assim que você já estiver lá dentro, você vai ver que a Lavínia abriu uma sala de aula. Vai fazer tipo uma ligação para você e você aceitando, tá? Então, a partilha, gente, é sempre boa. É sempre bom partilhar, sabe? Pensa nisso. Você em sala de aula também, partilhando todos esses conhecimentos com os seus alunos. Tá bom? Tentou semana passada? Então, manda pra mim Manda pra mim no Message. Oi, Lavínia, é a Mônica. Que aí eu mando diretamente o link pra você, tá? Gente, ó, muito grata. Tira esse print. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Tira esse print. Marca lá, Lavínia Castro nos stories. Ou Rede de Professores Antirracistas. Marca lá. E vamos manter essa como é que eu posso dizer? Vamos manter essa luta, essa causa de combate ao racismo no espaço da sala de aula. Meu nome é Lavínia Castro, também conhecida como educadora antirracista. Beijo, tô finalizando por aqui.
Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.